Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o anúncio do pacote fiscal do Haddad. Mais uma vez o governo Lula está gastando dinheiro demais e o Haddad e a Simone Tebet, cada um com mais cara de bunda que o outro, decidiram anunciar agora medidas fiscais. Ou seja, deveria ser corte de gastos, o governo deveria cortar gastos, né? Adivinha qual foi a principal medida? Aumento de impostos. É lógico, porque o Lula não cansa de enfiar no cu de cada brasileiro, aumentar mais imposto ainda. Todos nós vamos pagar esse imposto de IOF. Se você acha que você não paga esse imposto de IOF, sim, você paga imposto de IOF, porque as coisas ficam mais caras por conta disso. Eu vou explicar para você o porquê. Essa notícia foi sugerida por Meteorito de Pegasus, haja o que hajar, o Haddad vai taxar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, esse governo é um absurdo, meu amigo. Realmente vergonhoso que a gente passa com um governo que é incapaz de cortar qualquer coisa. O Lula viajou para a Rússia, levou uma comitiva de 130 pessoas para lamber saco de ditador na Rússia. Para que precisava? Podia só 5 lambendo o saco do Putin já era suficiente para lamber o saco dele bem lambido. Não precisava de 135 otários para fazer isso, viajando às nossas custas. A Janja viajando uma semana antes com um avião, sabe-se lá por quê que ela foi num avião uma semana antes, um avião de carga, só ela sozinha. Não sei o que aconteceu ali, mas foi um absurdo o gasto de dinheiro desse governo. É incapaz de pensar no pobre do brasileiro. E taca-lhe imposto, né? Tá aqui, ó. Haddad e Tebet. Um cara mais de otário que o outro, porque é lógico, né? A função da Tebet e do Haddad é falar as coisas que o Lula não quer falar, que ele tem que falar, mas não quer falar. O Lula não gosta de falar de corte de dinheiro. Aí bota a idiota da Tebet e o idiota do Haddad para falar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, é a primeira vez que os dois ministros participaram da divulgação de relatório de despesas e receitas e, pois é, ou seja, um com a cara de bunda mais que o outro, né? E bom, e qual que é o ponto? O problema é que o governo já está com uma expectativa de déficit esse ano de 52 bilhões de reais. 52 bilhões de reais de déficit esse ano. Detalhe, o orçamento, que acaba de ser aprovado, aliás, ainda está discutindo o orçamento ainda no Congresso, o orçamento que o Lula passou para o Congresso tinha um superávit de 15 bilhões, 14,6 bilhões, que era o superávit esperado para ele. Todo mundo sabia que isso era lorota, que isso nunca ia acontecer, mas aí o Lula fica nesse negócio de querer gastar mais e gastar mais e gastar mais. Mas o pior não é isso. O pior é que, beleza, tem que cortar 50 bilhões. Como é que a gente vai cortar isso? Principalmente aumentando imposto. O governo quer arrecadar 20 bilhões de reais com o aumento do IOF. E teve um contingenciamento de 31 bilhões. Esse contingenciamento, vocês sabem, eles podem desbloquear depois, né? Agora, o imposto eles não vão te devolver, não. Eles vão cobrar de você esse imposto e não vão te devolver. IOF, e essa é outra coisa absurda dessa história, isso aqui que o Lula está fazendo é inconstitucional, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas isso é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela define impostos arrecadatórios e impostos não arrecadatórios, que são impostos apenas para a regulamentação do mercado. O governo não deveria usar esses impostos para cobrir déficit. O que eles estão fazendo é exatamente isso. Olha só o que está escrito aqui na Constituição, olha só. Artigo 150 das limitações do poder de tributar, né? Isso aqui é uma garantia que todos os países têm no mundo. O governo não pode aumentar imposto aleatoriamente sem fazer nada, né? Aí tem aqui, ó, impostos sobre um monte de coisa. Então, não pode aumentar o imposto, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência, utilizar tributo com efeito de confisco, não sei o que lá. Cobrar tributo 90 dias antes de ser feito, né? Tem uma série de limitações aqui, porque eles podem, aqui, ó, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei que instituiu ou aumentou, ou seja, ao aumentar o IOF não poderia valer para este ano, e além disso, antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observado o inciso B. Então também você não pode botar porque isso aqui, assim, ó, não pode ser no mesmo exercício financeiro, mas aí você poderia fazer a lei no dia 31 de dezembro de um ano, aí já valeria para o ano seguinte, né, que é só no dia seguinte, né? Então não pode, tem que ser decorrido 90 dias da data que foi publicada a lei. Então são essas leis que evitam esse tipo de abuso do governo para criar tributos, né? Só que aí o que aconteceu? O Haddad colocou o aumento do IOF e já está valendo. Mas por que isso? Porque existe uma limitação aqui no artigo 1º que fala assim, ó, a vedação do inciso
3B não se aplica aos tributos previstos no artigo 1481, 153, 1, 2, 4 e 5. O IOF é o 5 aqui. E também o inciso 3C não se aplica aos tributos previstos no 153, 1, 2, 3 e 5. Ou seja, o 5, que é o IOF, está nos dois casos aqui, então não se aplica nem a noventena, nem a anualidade. Ou seja, você não precisa, você pode aumentar imediatamente. Então, beleza, o Lula pode aumentar esse tributo, mas tem um detalhe. Quando você escreve uma Constituição, existem as razões para você escrever cada artigo desse. Esse artigo não está escrito aqui, não é só esse texto aqui, tem explicação de por que o contribuinte considerou esse tipo de coisa. Porque na visão dele, esses artigos aqui, ó, 153, 1, 2, 3 e 5, olha aqui, está escrito mais aqui acima, não, é mais embaixo aqui, 153, 1, 2, 3, aqui, ó, compete à União instituir impostos sobre... Inciso 1, importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior. Então, inciso 1 e 2 é importação e exportação. Renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda. Esse não está naquela isenção. Esse aqui é de arrecadação. O Constituinte, quando escreveu isso daqui, ele dividiu os tributos em dois tipos. Os tributos que são para arrecadação, no caso, o imposto de renda, o inciso 3, imposto de propriedade territorial rural, imposto de grandes fortunas, produção, extração, comercialização, não sei o que lá. Então, esses são os impostos para arrecadação. Esses são impostos que o governo tem que contar no orçamento dele. Os outros impostos, importação, exportação e operações de crédito e coisa e tal, isso daqui seriam impostos para regulamentação do mercado. Por isso que eles não têm aquele limite. Porque, em tese, o governo fala assim, não, porque pode ser que eu precise aumentar o imposto de exportação, porque tem alguém vendendo muito ou comprando muito. Coisa... É lógico, eu como libertário acho um absurdo isso, todo imposto é roubo, nenhum imposto deveria poder ser aumentado por conta disso. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui é que o governo está usando o IOF como imposto de arrecadação e não poderia ser. Pela natureza do imposto do IOF, o governo só tem o poder de aumentar a alíquota dele sem anualidade noventena, porque não era para ser um imposto de arrecadação. Tanto que as alíquotas de IOF, se você pegar historicamente, é sempre 0,01%, 0,02%. Agora bateu 3%, 3,5%, que o Haddad botou a tarifa do IOF em 3,5% aqui. Ou seja, um absurdo completo. E não é só isso não, tá? Também quem tiver aporte mensal para programa de previdência privada com alíquota com mensais superiores a 50 mil reais, vão pagar alíquota de 5% e mais um monte de coisa aqui. Ou seja, um custo enorme, um monte de imposto que esse cara colocou, impostos que são claramente arrecadatórios. Então, por mais que esteja escrito na lei que esse imposto o governo pode alterar ele sem fazer um ano antes, sem avisar antes, isso está errado, porque isso está em contrário ao entendimento do legislador, ao entendimento do constituinte originário que criou essa regra. A regra é, se é um imposto para arrecadação, para o governo fazer dinheiro, tem que ter aprovação do Congresso, tem que ser só no ano que vem e tem que ser com 90 dias de antecedência. Se é para aumentar na canetada, como o Lula está fazendo, só pode ser para regulamentar o mercado. Aí são impostos que são baixinhos, que é só para regulamentar, que não é para arrecadar. Olha o absurdo que a gente está vivendo agora, o governo Lula usando essa brecha para aumentar o imposto de forma absurda. Aí você pode falar assim, mas eu não invisto, eu não mando dinheiro para o exterior, eu não vou ser afetado por isso. Meu amigo, você vai ser afetado sim, porque qualquer coisa que você compre no exterior, que alguém compre no exterior, vai pagar mais caro agora, porque vai estar mandando dinheiro para o exterior, não mandar dinheiro para o exterior vai pagar tarifa de 3,5%. Cara, é uma tarifa alta pra caramba, 3,5% é dinheiro pra cacete. Aí você pega um monte de produto aqui no Brasil que é produto importado, produto que acaba indo dinheiro para o exterior e no final das contas vai acabar pagando IOF nessa grana, nessa coisa toda. Ou seja, vai ficar mais caro para todo mundo, mesmo que você pessoalmente não mande dinheiro para o exterior. Sei lá, a companhia que produz pão aqui no Brasil manda dinheiro para o exterior, e aí para trazer o trigo para cá. E aí nessa transação financeira vai ter que pagar mais caro. No que pagar mais caro na transação financeira, o seu pãozinho ficou mais caro aqui no Brasil, porque o trigo brasileiro, a grande maioria do trigo brasileiro é importado. Então, ou seja, fudeu todo mundo vai pagar mais imposto por conta disso. É mais um exemplo desse que eu falo para vocês de como é que o Lula é um idiota completo, é incapaz de entender que o governo não resolve o problema, o governo só piora a situação. Ele está roubando a sociedade brasileira, roubando os brasileiros, roubando os mais pobres, tá?
Porque o pessoal mais rico dá um jeito de contornar isso daqui, dá um jeito de se virar com isso daqui, dá um jeito de mandar o dinheiro via Bitcoin e, porra, não declara nada e para de usar sistema bancário brasileiro. Tá mais do que na hora do pessoal parar de usar banco no Brasil. Banco no Brasil virou uma excrescência, pelo mesmo motivo que eu não uso corretora de Bitcoin no Brasil também. Você não pode usar, porra. O governo regula a porra toda, bota um monte de imposto nesse troço. Não use corretora de Bitcoin aqui no Brasil, tem que usar tudo do exterior. Ah, e negócio de banco brasileiro. Não pode usar banco no Brasil, é proibido. O governo está proibindo usar banco no Brasil. Tem que usar banco só no exterior mesmo. Acabou esse negócio, né? Então, é um absurdo isso daqui, mais um custo enorme que todo mundo vai pagar nesse negócio. Para quê? Para bancar a gastança do Lula com sindicalista, que ele botou um monte de sindicalista nas empresas estatais, um monte de cupincha que vai viajar com ele para sei lá onde, para Roma, para Paris, para não sei aonde, para Pequim, para Rússia, para puta que pariu esse pessoal, e vai todo mundo viajando com Lula e gastando nosso dinheiro, e o cara cobrando mais dinheiro de imposto da gente. Um absurdo esse tipo de coisa. Ah, não, pacote fiscal. Todo o pacote fiscal do Lula não tem corte de gasto quase nenhum, e tem um monte de dinheiro em aumento de imposto no final das contas. É uma idiotice esse tipo de coisa, é um absurdo isso. Olha, se eu tivesse mais ânimo um pouquinho, eu entrava na justiça alegando a inconstitucionalidade desse aumento tributário com base na justificativa do contribuinte da Constituição brasileira. Isso sim é motivo de inconstitucionalidade. O Lula não pode aumentar o IOF de uma hora para outra se ele está usando isso como tributo arrecadador. É um absurdo isso, não faz sentido nenhum. É uma violência com o brasileiro que esse pinguço corrupto está fazendo. E pior, para alimentar a corrupção desse idiota, os amiguinhos dele que estão tudo mamando nas tetas do Estado lá, os artistas de merda brasileiro, todo mundo ganhando dinheiro como se não houvesse amanhã, e você pagando mais caro nas coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.